4, 3, 2, 1. Estamos ao vivo aqui, direto do YouTube, no canal do Centro de Pesquisas Cinematográficas SP. E antes de começar, eu quero, em memória de um amigo que nós perdemos, oferecer uma lembrança para vocês. Então é isso. Sejam bem-vindos nessa manhã de terça-feira, dia 27 de julho de 2021. Uns dizem que fui eu, mas não viram. Outros dizem que viram que eu não fui. Essa é a voz de André Secato. A gente perdemos nosso amigo, né, ontem, e segue a nossa homenagem, né, esse ser alegre, ator, companheiro. E eu dedico essa live da manhã ao Andrezinho, que ele esteja bem. É isso. Agora com vocês, a gente vai passar um resumo das lives anteriores e as que seguem nessa semana. Então, uma das coisas que eu achei mais interessante, eu já fiz várias de oficina de criação literária, é de uma colega que ela trabalha como se fosse uma escrita performática, assim, que você tem que pôr esse corpo em movimento para você fazer o seu texto. Então ela fala assim, por que não escrever cansado? Por que não escrever com fome? Por que não escrever irritado? Porque acho que a gente também joga uma aura de que o escritor é aquela pessoa que não tem dificuldade. Essa pesquisa e todo esse caminho que eu venho desenvolvendo desde 2013, desde o óbito de meu pai e anterior ao meu surto psicótico. O cinema latino-americano, ele se caracteriza pela presença de três grandes cinematografias, a argentina, a mexicana e a brasileira. São modelos cinematográficos com experiências industriais de diverso porte. Como se dá esse processo? Como aconteceram a dinâmica de crescimento da cinematografia na América Latina é o que nós vamos ver nessa conversa com o Cris Martins. Quem é? Por obséquio, eu gostaria de falar com Madame Crisálida. Consulta? Sim, Da parte de quem? de uma moça assim, que esteve aqui outro dia. Sou eu. Vamos entrar. Ando numa aflição muito grande. Madame Crisálida. Essa profissão é linda. É muito legal. Você fazer poesia com as coisas que te rodeiam. Poder se surpreender a cada momento
com lugares que você acessa dentro de você que você nem sabia que existia? O meu convite é para pensarmos juntos a importância da pedagogia como instrumento que é capaz de construir na pessoa artista um percurso onde o seu processo de formação ele tem uma relação direta com a sua própria constituição cultural. Junto com a Cris, eu estarei nesse papo que, por mais que aparente ter uma centralidade nas linguagens do teatro e do audiovisual, ele é sobre o humano. Sobre esse humano que, por muitas vezes, na busca pela técnica, deixamos escapar de maneira desapercebida. E um bom processo pedagógico, na minha visão, contempla isso. Colocar em relevo o desapercebido, pois o desapercebido é parte fundamental de nossas formações como artistas. Olá, aqui é a Paula Tran, na conversa com a Cristiane Martins, eu vou falar sobre a importância da história da dramaturgia moderna brasileira, tanto na sua época como até os dias de hoje, como reverbera, o que daquela época fica ainda entre nós, ainda que muitas vezes nós não nos damos conta dessa importância, dessa época, dessa herança, enfim, que nos constitui dramaturgicamente, teatralmente, também muito para além disso, né, como história da nossa cultura e como história também, nossa história, né, da escrita e da cultura brasileira. Espero que vocês venham, vai ser bacana. Até mais. Oi, eu sou Eduardo Silva e na conversa com a Cris Martins eu vou falar da importância do autoconhecimento para a construção de personagens diferentes. Para eu poder interpretar uma personagem sem julgamento, eu tenho que entender o que leva a personagem a falar e agir daquela forma, mas para isso eu preciso me entender. Então, como que é esse processo de eu estar me conhecendo para eu conhecer outras personas sem estar julgando essas pessoas que eu vou estar interpretando? Vai ser bem legal, acho que vocês vão gostar. Tô te aguardando, tá bom? Até mais! Bom dia! Sejam bem-vindos ao Centro de Pesquisas Cinematográficas SP. E eu estou muito feliz, ao mesmo tempo que com o coração partido, não posso negar, a gente não tem como, né, esconder algumas coisas na vida, com a partida do André, mas eu, ao mesmo tempo, estou muito feliz com o encontro com esse meu amigo, diretor, dramaturgo, pedagogo, impulsionador de formação, processo de formação de atores. O Will eu conheço há não sei quantos anos, eu já perdi a noção do tempo, assim. Mas o Will, ele toca um projeto, assim, vários projetos, na realidade, que eu acompanho, venho acompanhando há anos. Um é o Teatro de Torneado, é um projeto potente. E o outro é o outro projeto que ele acabou de falar para mim, que eu esqueci, mas ele vai falar. Eu vou chamar, então, aqui agora, ao vivo, William Costa Lima. E, gente, essa ideia da live, ela segue agora no Instagram. Então, ao mesmo tempo que a gente vai estar aqui no YouTube, a gente segue no Instagram. Então, eu vou chamar o pessoal do Instagram simultaneamente e vou fazer também uma breve apresentação. Bom dia, William. Bom dia, Cris. Eu dou bom dia no Instagram, eu já estou no Instagram, como é que é? Ó, tá certo, tem que segurar o público. Eu vou chamando. Gente, você é apresentado 2 vezes. Gostei. É isso. Então, gente, a gente vai diminuir o volume aqui,
tá? E a gente segue no Instagram, uma questão técnica. Vai dar um certo reverb, mas a gente está em modo também de teste de como isso funciona, tá bom? Então, bom dia! Sejam bem-vindos ao Centro de Pesquisas Cinematográficas SP. Meu nome é Cristiane Martins e eu sou coordenadora dessa comunidade de práticas, formação e de ligações, né, das falas pedagógicas, do fazer artístico, do fazer cinematográfico, teatral e tudo que abarca e os vários desdobramentos que essa arte comporta, né? Bom dia, pessoal, bom dia. Eu vou chamar o William aqui, só para a gente não perder tempo, a gente está um pouquinho atrasado, em 12 minutos. Vou assinar para o Will. Hoje, a gente tem um convidado que é super amigo meu, William Costa Lima. Ele é diretor, dramaturgo, formador de atores e impulsionador de vários projetos assim no teatro e agora no audiovisual, né? Eu acho que é bom vocês ficarem atentos ao movimento desse moço. Por anos ele tocou o projeto do Teatro de Torneado também. Gente, tem vários espetáculos lá no YouTube para vocês assistirem. E estou agora no modo operacional, agora vai entrar o Will. Legal. Então, seguimos aqui com vocês e seguimos aqui com o Will. Sempre demora um pouquinho. Ah, entrou. Will! Bom dia, Brasil! Menina, essa coisa do YouTube, do Instagram, meu Deus, ainda bem que eu tenho várias vozes na cabeça e estou meio que acostumado. A gente tem vários seres lá dentro da gente, né? Vários. Gente, mas olha, de manhã, rostinho de quem acordou, eu tô a cara do Alfio, é teimoso, né? Uma coisa assim. Oh, meu Deus, mas tá certo, né? O Alfio é lindo. Tá bom, comecei bem. Vou fazer uma coisa aqui, pessoal, que eu estou aprendendo assim com o pessoal. Bom dia, Jade. Bom dia. Deixa eu ver quem está se aproximando. Jade. Não sei, gente. É uns nomes que às vezes realmente eu não entendo. Eu peço até desculpas, assim. Como não vem os nomes, eu não sei quem é, mas seja bem-vindo. Legal. E aí tem a galera do Instagram e a galera do YouTube, é isso, né? É isso, nós estamos ao vivo no YouTube, pelo canal do Centro de Pesquisas Cinematográficas SP. Nos acompanhem lá. Lá no final também eu vou ajudar vocês a encontrar esse canal. E a gente está ao vivo agora no CPC SP Cinema pelo Instagram. Na manhã de hoje, nessa manhã de terça-feira, a gente traz uma contemplação em processo. Né? Como artistas, estamos aí nesse modo de se autoacompanhar dentro desse caminho. E a gente vai falar sobre uma coisa que, para o CPC, para quem tem como centro assim, a formação de atores, é a pedagogia. Né? O Will é formado em pedagogia pela USP, né? E eu acho tão importante, sabe? E ontem a gente teve uma hora de fala à noite, assim, lá no final da noite, só esquentando, só um processo de esquenta para falar disso, né? Então é isso, Will. A gente vai falar a importância da pedagogia como processo dessa composição desse artista, desse ator. E eu quero estender uma coisa, no meu ponto de vista, e como disse o Will ontem, a gente bem que poderia caminhar dentro de um processo de compreensão dessa diferença entre confronto e conflito, já que a arte dramática ela é sustentada também, né, por conflitos. Eu vou deixar essa pergunta reservada lá, porque é uma pergunta que para mim me interessa, né, a diferença entre confronto e conflito. Mas eu queria deixar livre para o Will fazer as falas iniciais, assim.
Opa, só um minutinho, gente. Pronto. Ai, Cris, muito prazer, para quem não me conhece. Eu sou William Costa Lima. Eu moro aqui na cidade de Ribeirão Pires. Isso significa que nos últimos anos eu estou em Ribeirão Pires, que é uma cidade aqui do grande ABC paulista. Uma cidade que eu tenho aprendido a conhecer e uma cidade que tem trazido muitos desafios para mim. E aí eu começo apresentando, currículo que fala, né? Bem, gente, currículo no sentido do que corre, né? Então, se alguém apresenta o currículo, é porque essa pessoa correu por aí, passou por alguns lugares. Então, aqui em Ribeirão Pires, eu acabo de assumir, na atual prefeitura, um cargo público, um cargo comissionado, que é o de gestor do Departamento de Artes Cênicas aqui da cidade. É um desafio aparentemente pequeno, porque nas aparências o que tem é só uma estrutura, e o teatro no Brasil inteiro, todo mundo sabe, nos últimos 10 anos, é uma linguagem que tem sofrido um desmonte. Esse desmonte, às vezes, é político, é proposital, mas esse desmonte também é um desmonte que vem pelo imaginário, pelo imperceptível. Por isso que o teatro está cada vez mais menor, né? Porque outras linguagens que impulsionam a ficção com o avanço da tecnologia vem aparecido e tomando a energia de quem fazia teatro para o cinema, para o YouTube, para o audiovisual, para o like, para o meme. Então, é normal, ao mesmo tempo, esse desmonte pelo imaginário, mas é espantoso esse desmonte pelas políticas públicas. Então, lá no final, quando eu for responder confronto e conflito, eu digo isso. Então, é isso, gente. Eu estou dirigente de artes cênicas aqui na cidade de Ribeirão Pires. E aqui na cidade de Ribeirão Pires, agora eu vou de trás para frente, viu, gente? Eu construí um projeto pedagógico de uma escola que foi reconhecida pela Regional de Educação, pelo MEC, em 2019, um processo que se iniciou em 2016 e se constituiu em 2019, e no meio da pandemia, no meio de uma pandemia, a escola está formando a sua primeira turma, né? São os primeiros 19 artistas, atrizes e atores e seres pensantes da arte se formando na Escola Atemporal de Artes. Na Escola Atemporal de Artes eu fui um dos criadores da escola, tem mais 50 mãos aí de uma comunidade que se implicou e construiu esse projeto, né? E aí, antes da Escola Atemporal de Artes, tem o que eu digo que é a minha menina dos olhos, assim, eu não sei se é dos olhos aqui da cara ou se é do olho do cu, gente, porque é o teatro. É o teatro, é o teatro. Durante muito tempo eu chamei de teatro de torneado. Durante muito tempo, mas não, gente, é teatro. Eu tive que dar um nome, dar nome aos boys, né? De vez em quando a gente tem que dar nome aos boys. Eu chamei de teatro de torneado, mas é teatro, gente. Não é diferente do primeiro grupo que eu passei, mas é dentro de uma construção, de uma lógica de implicância, aonde eu estou à vontade. Então, chama teatro de torneado, é minha trupe, eu trabalho com pessoas que são parte da minha família, da minha escolha. Quem passou por aqui era a minha família, era a minha escolha no momento. Quem está é a minha família, é a minha escolha no momento. Então, agradecer demais a minha trupe, ao Teatro de Torneado. Se não fosse ao teatro, que é o Teatro de Torneado para mim hoje, nada teria acontecido. Então, eu comecei apresentando esses 3 lugares, que são lugares bem pedagógicos que eu atuo, né? O teatro de torneado dentro de uma pedagogia de grupo, de mercado, de realidades que vêm de outras formações, além da que eu proponho. Esse lugar, que é a Escola Atemporal de Artes, que é um lugar onde eu tenho a maior liberdade que eu tive na minha vida, porque nada pode acontecer, e está tudo bem, porque eu estou dentro de uma lógica de formação de artistas, não estou numa lógica de finalização, e ali o processo é o que mais interessa mesmo, e agora estou me iniciando nesse processo muito técnico, burocrático e institucional de uma prefeitura, que eu não sei o que é ainda, então não vou falar muito sobre. Bem, eu me formei no Teatro Amador, agora eu fui lá para 2001, vai.
2000, 2001, 98. Eu me formei no teatro amador, nesse teatro amador que diluiu, que sumiu, que não existe mais esse teatro amador, porque hoje em dia é feio, né? Falar a palavra amador. Não é legal ser amador, mas eu me formei no teatro amador. Me formei depois de uma trajetória do teatro amador em pedagogia, na Universidade de São Paulo, e foi ali o meu divisor de águas mesmo, né, na pedagogia. Eu sabia que eu precisava concluir uma graduação na vida, já tinha começado, gente do céu, se eu der o currículo de curso que eu abandonei, vocês vão falar, meu Deus, esse cara é especialista em fracassar. Né? E é isso mesmo, gente. Pedagogia é se especializar na hipótese do fracasso. Totalmente, assim. É se concentrar muito mais na hipótese do fracasso. E aí, a partir de agora, eu acho que dentro do teatro de torneado eu tive uma experiência que foi me profissionalizando. Eu me sinto muito próximo da lógica de um artista profissional hoje, porque acho que faz 5, 6 anos que eu estou ganhando uma graninha aí com teatro, com formação, e eu acho que isso não tem a ver com o meu crescimento. Isso tem a ver com uma lógica de políticas culturais que foram implementadas a partir do ano de 2006, 2007. Não sei porquê, gente. Não sei porquê. Fica a dica aí de vocês buscarem porquê. E essa lógica de políticas culturais foi fomentando a possibilidade de eu me ver como trabalhador. E 20 anos depois eu começo a me enxergar como trabalhador das artes cênicas. Porque o Brasil evoluiu muito, porque o streaming está chegando aí, retroalimentando as artes cênicas, né? Criando outras possibilidades de mercado. Então, poxa, a gente não está mais só emitindo nota fiscal agora para o SESC e para o edital que a gente pegou X ali, de vez em quando, né? Uma vez a cada 2 anos. Hoje em dia tem outras lógicas que estão construindo uma autoestima de trabalhador na gente, e eu acho que a televisão, o cinema e os streamings têm bastante a ver com isso, né? E aí, Cris, eu queria começar a minha fala, já que é pedagogia, isso. Dizendo que, já que é pedagogia, acho que eu já comecei, né? Já fui bem pedagógico tudo isso, dizendo que, cara, eu não faço mais live durante a pandemia. Eu não consigo falar com as pessoas. Quando eu venho atender um pedido da Cris, é porque é uma irmã num lugar bem mais importante do que muita gente mais importante do que a gente. Muita gente mais reconhecida. Ela é irmã porque ela, junto comigo, fez uma caminhada de singularidade. E a gente começou a se encontrar agora, gente. Isso é uma coisa muito recente de como a gente começa a se encontrar. Eu acho muito bonito da gente estar se encontrando no exato momento e a gente ter feito um caminho que a gente priorizou por nossa singularidade, sem perceber, sem saber. A gente estava aí achando que a gente era uma pedra no sapato das pessoas e, no fundo, a gente estava só constituindo a nossa singularidade. E isso é extremamente pedagógico. Há 10 anos, gente, faz 10 anos de pedagogia na minha vida. 10 anos que eu entrei na USP. E eu gostaria de começar já essa fala falando sobre a constituição do sujeito, mas não o sujeito piagetiano, mas não o sujeito vigotskiano. Não, porque eu acho que no Piaget e no Vygotsky ainda tem uma intencionalidade pedagógica que a gente tem o controle. No Piaget, o controle pelo cognitivo, pelas etapas, de certa maneira lido por um caráter muito mais evolutivo, né? Então, primeiro isso, depois isso, e aí depois isso, e depois isso. No Vygotsky, muito concentrando no ambiente, mas eu acho que na formação de artista, o pedagogo que deveria ser referência para a gente é um dos menos estudados. Ele se chama Vallon e ele fala bastante sobre o afeto. Ele fala bastante sobre as lógicas de implicância. Ele fala bastante sobre algo que é óbvio para a gente. Gente, vocês só vão ouvir obviedades hoje. Estou aqui para isso, obviedades. Um pouco desalterado, porque eu estou muito tempo sem fazer live, estou meio xarope, não estou conseguindo falar direito, acho que todo mundo entende. Então, eu peço permissão para vocês, entrem na minha loucura aí, e se não conseguirem, depois assistam o vídeo aí de novo, e eu peço desculpa por ser
algumas vezes xarope. Tem hora que a gente escapa e fica xarope mesmo. Então, o valon e um afeto. O valon e a lógica de implicância. Vamos lá. Vou pedir já para vocês tentarem se implicarem, e Cris, todo mundo, e caminhando comigo, e ver se a gente está construindo esse papo junto, né? Eu falo bastante e, nossa, qualquer coisa me interrompe, Cris, porque eu custo parar de falar. E às vezes é um favor quando você me interrompe, né? É um favor, porque eu... Não, mas é isso aí, cara. A minha pergunta inicial é isso, é o centro da pedagogia. É isso aí, é esse o caminho. Tá. Você, aí em casa, artista, o que quer ser artista, ou a Cris, ou o William, como encontramos a arte como possibilidade de seguir? Gente, porque se tem uma coisa que é lógica e previsível na vida, é que a gente quer seguir. Às vezes a gente quer seguir para o fim da vida, vai lá e pá. Às vezes a gente quer seguir para o dia seguinte, mas a gente sabe que a gente quer seguir. Mesmo quando a gente não quer seguir, a gente tem que seguir. E seguir diante de algo extremamente misterioso que Vygotsky, que Piaget tenta responder com mais precisão. A vida. A vida. Então, a gente tenta seguir diante do mistério da vida. Então, daqui a pouco, eu vou tentar apresentar, já pensando um pouco no desafio que temos hoje, né? Qual o desafio que temos hoje aqui? Perceber, através da ciência da pedagogia. Olha isso, seus filhos da puta aí, que menospreza a pedagogia, esse povo que tem problemas com a pedagogia. Depois ele não breque a gente. Ah, não pode falar palavrão, né? É verdade. Eu te amo, YouTube. Faz parte do processo pedagógico, falar o palavrãozinho, né? Ai. Eu vou falar fé das unhas, e vocês sempre... Fé das unhas é lá em Minas. É o fé da puta de lá de Minas. Fé das unhas. Então, esses fé das unhas que não percebem a política como uma ciência de sistematização do imaginário para um campo da prática, para que a gente possa seguir. Gente, sem sistematizar o imaginário, sem construir uma estratégia prática, é impossível, a gente enlouquece. Então, a gente investe muito em psicologia, a gente investe muito em filosofia, e a gente esquece dessa ciência criada para sistematizar o inconsciente, o consciente, o imaginário no nosso cotidiano, e a gente ter força para seguir, né? Força para sair de uma depressão, força para conseguir levantar e fazer uma peça depois de 1 ano e meio sem entrar em cena, força para encarar um luto, como é o caso hoje, meio da Cris, estamos aqui encarando um luto, e é exatamente por esse luto, pela singularidade do secato, que eu sigo como pedagogo. Porque é isso, né? A gente está falando de um artista que faleceu, e todo mundo sabe que se tem uma coisa que esse cara era, é singular e espontâneo. E, meu bem, tem gente com pós-doc aí completamente distante da singularidade do espontâneo. Eu não sei porque as pessoas continuam estudando, se o estudo afasta elas delas mesmas. Então, não entendo. Então, assim, essa lógica de olhar a pedagogia como uma ciência que, vamos lá, como a busca por aprender uma linguagem artística, gente, tem uma relação direta, mas quase que desapercebida no nosso cotidiano, mas que é responsável, sim, em nos construir algo muito importante para seguir, para sobreviver à lógica de implicância. Manas e manos e menes, se vocês seguem a vida sem perceber uma lógica de implicância, não tem pós-doutorado que te salve. Não tem pós-doutorado que te bote de pé. Não tem currículo, não tem escola de teatro, não tem escola de cinema que te salve, porque vou continuar aqui sem sair da lógica. Vamos lá. A implicância, essa lógica de implicância, ela nos faz sentir, e sentir, hein, gente? Sentir as lacunas, sentir os buracos, sentir as faltas. Implicados culturalmente, nós buscamos preencher essas faltas, esses buracos, essas lacunas. E como forma de acesso a esse preenchimento, o que a humanidade encontrou? O que a humanidade encontrou como forma de acesso para preencher essas lacunas, esses preenchimentos? Ela encontrou o quê?
a linguagem. E toda vez que você vai fazer um curso, você tem duas opções. Ou você não sabe fazer, e toda vez que a gente não sabe fazer, a gente vai fazer um curso, né? Ou você está implicado. Você está implicado. Então, você procura uma linguagem que te ajude a descobrir que implicância é essa. Eu vou falar bastante a palavra implicante, não é porque eu sou pesquisador, não, viu, gente? Porque eu sou mineiro. E isso tem muito a ver. Nossa Senhora, imbricados. Menino, que lindeza, Roberto. Já vou pular no imbricado aí, Roberto. Vou querer te ouvir um pouco mais sobre isso. Olha aí, eu somando já aqui no trem. É um bate-papo, viu, gente? Não é uma exposição de tese, não, porque é de manhã, são 11 da manhã. Então, a gente procura uma linguagem para preencher essa falta. Quando a gente não procura essa linguagem implicado, a gente só vai ter aquisição de linguagem, gente. Já vai ter aquisição de linguagem. E quem é em casa não está cansado de lembrar de artistas que estudaram, e se formaram, mas nunca se preocuparam com esse aspecto cultural da lógica de implicância. E comigo, gente, vamos lá, na maioria das vezes é mais ou menos assim. A gente se matricula nos cursos de linguagem artística e comigo não foi diferente. Eu acho que com muitos de nós não foi diferente. Cada processo pedagógico pelo qual eu passei tem uma relação, sim, direta com o culto. E o culto só é percebido quando eu estou implicado. Tem uma relação direta com o rito. E o rito só é percebido quando eu estou implicado. E implicância, gente, não se aprende estudando uma linguagem específica. Não aprende estudando uma linguagem específica. Aprende percebendo a pedagogia como forma de acesso para a cultura. E aí é todo um caminho desafiador que a gente vai tentar fazer hoje aqui. E por vezes, gente, quando aquele curso ou aquela linguagem não dialogam com a minha implicância, acho que você já deve ter passado por isso, né? Está num curso, está numa linguagem, puta, que eu não vou falar palavrão mais, chega. Esse é o problema de ficar muito tempo sem fazer live, gente. Fica nervoso, substitui por palavrão, né? Nervosismo. E chama de carisma. Ponto. Então, por vezes, quando a gente está naquele curso e a gente não está implicado, a gente não está implicado por aquele curso não dialoga com a nossa falta, não dialoga, eu não me permito estar ali. Aí das duas, uma que é a mesma coisa. Ou eu abandono o curso, ou eu estou lá simplesmente seguindo a vida. Né? Quantas vezes a gente já viu as pessoas cursando, vou dar um exemplo de artes cênicas. Eu tenho 1 milhão de exemplos de pessoas que cursaram artes cênicas e chega na metade do curso e fala, não aguento mais. Tipo, amado, como é que você vai fazer um curso que é pura lógica de implicância e você não aguenta mais? Então, você vai estudar Cláudio, você vai estudar Shakespeare, você vai estudar realismo, e nada disso vai entrar em você, nada disso vai fazer sentido, porque você não está implicado. E quando eu te chamar na xincha e dizer, amigo, você já parou para pensar no aspecto pedagógico, que ele pode resolver isso? Você já parou de pensar que a psicologia pode elaborar isso, a pedagogia pode criar estratégias? Até mesmo... Pode falar, Cris, eu vou dar um exemplo. Eu acho tão importante, desculpa interromper, mas eu acho que é uma curva que dá para dar uma pausa para você seguir, assim. Que eu acho que você justamente parou num ponto que eu acho que eu posso ter uma interferência tanto no lugar que está contemplando esse lugar de fala teu, de uma pessoa, porque assim, olha que interessante, né? Criando uma cartografia, um mapeamento assim, acompanhando você, né? Vou revisitar como eu leio isso, né? Um ator que saiu do teatro amador, entrou para o campus acadêmico, viu a importância disso, e eu vejo a importância disso, sim. Eu vejo a importância porque super tem a ver com um processo mínimo que eu tive dentro do magistério. O magistério que eu fiz era muito bom, né? Magistério em 1991,
98, 89, 90, 91, 92 que eu fiz. Era muito potente, né? Eu tive apenas uma palhinha disso, embora fosse muito bom. Então, eu entendo quando você fala assim, por exemplo, eu percebo que eu vou jogar um pouquinho fogo fogo no circo, assim, provocar. Vou entrar aqui como lugar de provocar e me provocar também. Eu vou dar cara a tapa, porque o que mais a gente vê dentro das escolas que estão aí, são atores que se tornam professores e que não têm essa visão pedagógica muito clara e que apenas oferecem um campo amplo referencial desde um lugar de prática, da praxis dele enquanto artista. E que daí a coisa, por exemplo, eu falo desde um lugar que fui aluna até um lugar de quem é professora, que está em processo como professora, tentando lembrar como era a minha formação de magistério, tentando buscar... Minha mãe é professora, eu venho de uma família de professores, né? Minha irmã, meu pai, minha mãe, enfim, all three. Né? Que assim... existem atores que se formam em grandes centros acadêmicos como ECA, né? A gente, ECA, Unicamp, tem a praxis da tese, defende uma tese desde um lugar enquanto artista e já estão dando aula. Mas eu confesso, enquanto pessoa que está sentando no lugar de aluna, identidade de aluna, quando a pessoa chega a defender a tese dela, ela se apropria de uma série de referências bibliográficas, entrecruza aquelas linguagens, e quando oferece isso para um ator que está indo, querendo, que está super entusiasmado, que está com o olho fervendo para poder entrar numa prática, numa ação, se perde. Acha aquilo tudo muito lindo, nossa, que linguagem legal, uau! A pessoa dá várias referências do mundo todo, tal, mas a gente fica queimando moringa para poder entender qual que é o lugar, desde que lugar que aquela pessoa está falando aquilo. A gente até se sente meio burro, sabe? Meu, maravilhoso o que você está dizendo. Você acabou de defender uma tese, lindo, maravilhoso. Amo, quero entender o que você vamos responder o Roberto aqui? Oi? Vamos responder o Roberto, porque eu entendo o que você está falando, e eu acho que isso tem a ver com a falta de comprometimento que esse artista vai para a sala de formação e entender o aspecto cultural e a lógica de implicância. Assim, não adianta você Exatamente, formar, que é onde eu não quero adianta chegar. você formar o jovem... Não entra de encontro, porque, assim, se a gente não tem uma visão ampla, por exemplo, eu me considero uma pessoa que está em processo de compreensão dessa visão ampla. Onde eu estou nisso? Se eu me coloco numa experiência de sentar e ouvir um ator que acabou de defender uma tese, eu acho maravilhoso. Eu me coloco à disposição em estado de abertura para ouvir. Eu me coloco em estado de abertura para ouvir. Como pesquisadora, eu me considero um ser pesquisador, talvez ao contrário de você. Ainda estou sentado nesse lugar ainda, estou em processo desse lugar. Né? É uma característica minha pessoal. Então, ok, não estou aqui julgando isso. A questão é, quando eu me vejo enquanto aluna, ao mesmo tempo professora, tentando compreender qual que é o sistema pedagógico que eu estou querendo caminhar para compor uma comunidade de formação, fica tão distante. E, às vezes, eu saio frustrada. Eu falei, é tão maravilhoso. Eu precisaria 1 ano acompanhar esse ser para poder entender onde ele está querendo chegar. Porque, assim, às vezes a pessoa mostra o resultado cênico, que é lindo. Cara, como que ele chegou nesse resultado cênico? Aí ele vai lá, defende uma tese, coloca um monte de releituras, palavras, porque tem várias referências, e não entra na minha implicância. A minha eu entro em conflito dentro desse espaço, assim, em um espaço que incomoda, não um espaço que me gera para uma potência, me joga para a minha potência. Pô, é isso que eu quero falar.
Tem uma frase aqui, uma pergunta que o Roberto colocou. Vamos prestar atenção nessa lógica. Vamos pensar em matemática. Ele colocou assim, eu estou falando sobre ato falho, tá, Roberto? Olha aí, você colocou pedagogia como primeira palavra, psicologia, mais filosofia. Vamos lá. Roberto, psicologia é a primeira palavra. Valon, psicologia é a primeira palavra. Filosofia é a segunda palavra. É a elaboração, são os campos das ideias, ou como é que isso vai se articular com a polis, com a ágora, com os espaços em comunidade. E a terceira palavra é a pedagogia. Entendeu? Então, a pedagogia como forma de acesso ao fator cultural. Então, as escolas precisam construir PPPs, plano político pedagógico, sim, porque elas precisam alcançar algo que vai além da exposição da linguagem. E por vezes, o Roberto participativo aqui também disse, porque às vezes os professores acabam reproduzindo apenas o que aprenderam em ensaios. Sim. Porque dói, né? Porque custa. Falar sobre esse buraco, sobre essa falta, entender aquele corpo como um corpo singular, custa. É chatinho, é cansativo. Eu vou dar um exemplo de novo aqui da minha formação, no sentido mais cultural da coisa toda, né? 14 anos, o meu mundo ele se resumia a quê? Tá bom, sou um garoto pobre da periferia da cidade de São Paulo, e aí de vez em quando eu vou para Minas visitar meus parentes, e dentro desse universo eu ia sentindo as minhas lógicas de implicância. Então, olha como as lógicas de implicância estão há muito tempo presentes em mim, né? E dentro desse universo, eu vou lá percebendo a minha lógica de implicância e eu me matriculo em cursos que, naquele momento da minha vida, a vida me oferecia. Então, quais eram os cursos que, naquele momento, ali na Vila Guarani, no Jabaquara, na periferia da Zona Sul, a vida me oferecia? Os cursos de brincar na rua, curso de catequese, curso de crisma, curso de futebol, curso de namorar uma mina. Porque o curso, gente, ele é sempre um percurso. Volto a dizer, é sempre uma disposição que buscamos na linguagem para encontrar um sentido de preencher essa falta que nos move. É sempre isso. Se você se matricula num curso que não faz um percurso que encontra o teu âmago, a tua lógica de implicância, você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo, você não vai aprender esse idioma, você não vai aprender essa informática, isso é para qualquer coisa na vida, nem cheguei na arte. Então, eu acabei de dar um exemplo da minha lógica, dos primeiros cursos que eu me matriculei, né? Quebrando. Vamos ver se fica muito lógico, pedagogicamente. Todo mundo em casa tem esse sentido de que existem três esferas políticas. O teatro, Cris, passa longe disso que eu vou falar. A formação de teatro passa longe, assim. Primeiro, a gente forma o cidadão para a lógica comunitária. Então, ele tem uma casa, ele tem uma rua, ele tem uma vizinhança, ele tem um pequeno círculo de confiança. É a sua comunidade. Ponto. Essa é a primeira lógica. Então, até os 10 anos, é isso que nós vamos propor para a criança. É isso que nós vamos propor para a criança, como processo de formação. A lógica de comunidade. Num segundo passo, dali mais ou menos os 11, 12 anos, ele vai atravessar a rua, ele vai para a rua de trás, ele vai até o metrô, ele vai conhecer a cidade. Então, a gente forma para a cidadania. Isso vai mais ou menos, gente, até o ensino médio. E o ensino médio, ele media para a democracia. Por isso que, por vezes, quando a gente vê alguns assuntos você já reparou quando adolescente de 14, 15 anos vai dar uma opinião política? A lógica dele é muito mais de cidade. Quando uma criança de 10 anos vai dar uma opinião política, a lógica é muito mais de comunidade. E a gente, como artista, a gente despreza tanto a pedagogia e a gente pensa que a gente só precisa atuar no campo da democracia. Gente, a democracia, ela não mata a cidadania. A cidadania não mata a comunidade, elas são complementares. E esse é o perigo de adotar uma pedagogia como forma de desenvolvimento.
Primeiro eu vivo a comunidade, depois eu cresço e viro cidadania, depois eu cresço e faço democracia, mestrado, doutorado, aí eu falo ele sim, ele não, eu estou autorizado. Eu estou autorizado. Não, gente, no nosso cotidiano, a lógica que mais acontece, que mais nos convoca, que mais nos chama, é a lógica de comunidade. Na dramaturgia, nos espetáculos que a gente faz, a lógica que mais apita é a de comunidade. Por vezes, nós estamos criando ficções com o nosso teatro, criando formações dos nossos artistas que respondem muito mais à lógica de democracia. E, às vezes, está tão distante daquele cotidiano, daquela realidade. Às vezes, eu falo isso porque, tipo, o primeiro CM da minha pesquisa chamava A Dramaturgia dos Moleques. Então, eu buscava na criança e no adolescente o primeiro movimento de encontro com a morte, de encontro com o finito, que é quando a criança vai para a cidadania, né? 10, 11 anos, a criança descobre que é feita de osso, que ela morre e que o tempo acaba. Então, ela começa a apitar outras urgências, e nesse momento de adolescência, ela vai criando essa construção. É muito legal começar a linguagem do teatro nesse momento. Por isso que muitos cursos apontam acima dos 9, 10 anos o seu início. Por isso que a Casa do Teatro é uma grande referência. É uma grande referência, porque ela trabalha muito bem. Casa do Teatro é uma instituição mantida pelo Célia Helena. Não tenho relação nenhuma, gente. Não estou fazendo publicidade. O que eu sei é que tive alunos que vieram de lá e eles têm uma lógica comunitária muito interessante. E é uma escola privada, uma escola que atende um público de classe média, e mesmo assim consegue construir uma lógica comunitária. E a gente tem que ressaltar essas experiências felizes da nossa sociedade, né? E depois ela gera um Célia Helena, que eu não entendo tanto. Eu acompanho mais o trabalho da Casa de Teatro do que Célia Helena, porque hoje me interessa um pouco mais nesse sentido. Então, olha que coisa gostosa, quando a gente, desde pequenininho, a gente vai se formando e entendendo e mantendo a ideia de que qualquer curso, qualquer linguagem, é para atender a nossa lógica de implicância. Voltei à minha história aqui. Mesmo eu não percebendo, gente, que essas linguagens, lá de quando eu tinha 14 anos, brincar na rua, catequese, missa, futebol, curso de namorar uma mina, porque eu tive que fazer curso de namorar uma mina, todo mundo aqui tem que fazer esse curso, né, gente? É muito difícil o começo, pelo amor, o desafio de vida. Acho que isso é uma coisa que eu não quero voltar na vida, é para o primeiro beijo. Nossa Senhora, para a primeira transa, não. Lugares que eu não quero mais voltar, o trem difícil, ainda bem que é a primeira, e não dá para voltar depois. Então, quando a gente vai para essa lógica, gente, de vivenciar esses cursos, de vivenciar essas experiências, esses cursos que a vida vai nos dando, a gente começa, durante isso, perceber que essas linguagens e esse curso de missa, esse curso, inclusive, de namorar uma mina, não dialoga com a minha implicância. No começo eu até acho legal. Eu beijava as minas lá, achava da hora, dava um frisson, né? Pá, subia. O pipi mostrava o que estava acontecendo, e aquilo era legal, a novidade estava acesa, e beleza. Só que conforme a gente vai cavando, meu Deus, parece que a busca vai ficando cada vez mais profunda. Como diz o Antunes Filho, meu bem, se você não está aqui para caçar o petróleo, nem vem. Nem vem. Nem vem. É meter a mão na terra e encontrar o petróleo. Então, a gente vai se especializando nesse sentido e vai buscando outros cursos. E aí, com 15 anos, quando eu percebo que esse curso de missa não está atendendo a minha implicância, esse futebol não está atendendo a minha implicância, estou beijando essa menina, mas não está atendendo a minha implicância. Eu começo a construir, gente, através das linguagens, outras lógicas que vão atender a minha implicância. Eu não sei, gente, se eu fui para o teatro para descobrir se eu sou homossexual, se eu sou poeta. Eu não sei. Homossexual, fala isso ainda, gente? Tô com medo de falar. Se eu sou bicha, se eu era bicha, eu não sabia. Eu não sabia se eu estava ainda assim, mas era tudo muito, muito intuitivo. E que bom que o teatro abre essa sensibilidade para a gente. Que bom que existe um curso diferente da rua, diferente da catequese, diferente do futebol, que me abriu essa possibilidade. Claro que no futebol abriu essa possibilidade, claro que na catequese abriu essa possibilidade, mas o teatro abriu um pouco mais. Só que, como pergunta o Roberto aqui, implicância durante a vida inteira, sim,
Sim, implicância durante a vida inteira, mas se você se formou e construiu uma lógica de aceitar essa implicância, meu bem, que seja doce, vai ser uma delícia. Que venham os novos desafios. Se você está pedagogicamente preparado, você já elaborou, você já é cringe. Eu nunca tenho piadas que falam cringe, gente. Eu sou muito jovem, gente, eu não tenho nada a ver com isso de cringe. Então, se você construiu isso, daqui a pouco, o curso de teatro com 15 anos, que você se inscreveu, depois de um ano, depois de cursar aquele curso, você vai dizer, tem alguma coisa acontecendo nesse curso que não dialoga com a minha lógica de implicância. Isso, gente, se você tiver um caminho pedagógico, tá? Se você tiver um caminho pedagógico. Porque se você for atender a demanda, não vou chegar nesse ponto não, mas daqui a pouco eu vou elaborar. Não vou chegar agora. Se você for atender a demanda da linguagem, do mercado, do amiguinho que está dando certo, meu filho, você vai escapar da sua lógica de implicância. Você vai perder o contato com a sua pedagogia. Você vai perder o contato com o desenvolvimento da sua pedagogia. E você vai perder a mão. Você vai se tornar um artista infeliz. Você vai se tornar uma pessoa incompleta porque você não se implicou. Então, gente, é o ciclo sem fim, como diria o Rei Leão, é o ciclo sem fim. Mas a cada vez que você dialoga com elementos da pedagogia, você consegue acessar esse aspecto cultural, onde está a implicância, de maneira mais rápida. Você consegue acessar e voltar. Você consegue construir estratégias para seguir, né? Estratégias de sobrevivência. Então, assim, Will, posso pode? fazer uma pergunta para ti? Pode. Eu acho que tem muita gente aqui que não entendeu, em primeiro lugar, o que é a lógica de implicância, né? Revisitar esse ponto, assim, eu acho bem importante. Uma outra coisa é a seguinte, já entrando com uma segunda pergunta, né? Vamos supor que o ator, que a pessoa que está iniciando dentro do teatro e queira se formar um ator, né? Apesar dos pesares, a pessoa esteja iniciando um curso agora no segundo semestre em algum lugar, né? Eu sei que eu acho muito interessante a questão da formação em pedagogia, porque justamente essa formação, se a formação acadêmica ela está a serviço ela está a serviço de um processo de lucidez do aluno, no qual ele se acompanha, no qual ele está o tempo todo. O que eu estou fazendo? O que eu quero com o que eu quero? Se eu estou escolhendo isso, eu estou escolhendo isso por quê? Né? É uma pessoa que ela tem a capacidade de mapear o caminho. Eu acho brilhante. Eu vou dar uma ressalva. Eu só fui encontrar isso no Dharma, por exemplo. O pessoal sabe que eu sou budista da linha tibetana, enfim. Dentro dessa história das implicâncias, tal, foi um caminho que eu acabei chegando nisso. Enfim, acabei tocando nesse ambiente, nesse lugar. E eu só fui sistematizar um processo de autoacompanhamento quando um professor do Dharma, que eu vou falar, o Lama Padma Santen, que ele é um pedagogo formado, ele é mestre em física quântica pela Universidade do Rio Grande do Sul, professor acadêmico, quando ele se sistematizou um processo de autoobservação, desde o lugar da meditação. Então, eu fui chegar no Dharma para poder entender como que isso funciona, como que isso acontece. Tanto é que tem psicologia, budismo, enfim, whatever. Não estou falando de religião. Eu estou falando que, dentro dessa minha experiência de vida, né, eu tive que tocar num outro lugar para poder entender isso, a importância de você estar se acompanhando nisso, né? E aí eu volto à pergunta aqui. A primeira é essa questão da implicância, que eu não sei se as pessoas estão entendendo. Eu acho que os meus alunos não entenderiam, talvez. É por isso que eu estou revisitando isso, tá? E o segundo seria para eles entenderem, para eles conseguirem detectar um professor que consiga oferecer essas perguntas, que consiga provocar, que consiga chamar ele para chinche e falar: ei, você sabe o que você está fazendo?
com o que você está fazendo? Não precisa ter o mapa geral de onde você vai chegar. Eu só quero que eu quero realmente que ao você estar aqui, você saiba que, sei lá, não é tão assim, tá? Não é tão rígido assim, virginiânico como eu estou falando, tá? É mais um exemplo assim para te dar. Que a pessoa tenha isso que você falou dos afetos, que eu esqueci o nome da pessoa, do pedagogo que você falou. Valon. Que a pessoa, a pessoa ela tem um vínculo com o afeto dela, ela tem um respeito, ela senta nessa dignidade desse respeito, e ela vai junto com isso também, ela vai junto. Não é porque ela entrou num curso, que ela entrou num lugar de formação, que ela se esquece, ela esquece de tudo. Ela não entra junto com ela deixou um pedaço dela, e agora aquilo interfere nela, e agora ela fica perdida nisso. Ela sai provocada e ela sai perdida. Porque e aí agora ela linguagem, se vê no lugar de estar vestindo a camisa de um lugar porque ela quer acompanhar a turminha e seguir nessa. Você entendeu? Mas a responsabilidade que eu coloco para você, como professora, para mim, como professor, explique para o aluno que a linguagem é uma forma dele se implicar e encontrar aspectos culturais da singularidade dele. Ponto. A lógica de implicância é construída pela linguagem. Qual que é a questão? As escolas oferecem linguagem, mas elas não oferecem cultura. E eu vou dar um exemplo muito claro. Na linguagem, a gente vê a estética, a gente vê a forma, a gente vê a voz, a gente vê a projeção, só que a gente não observa o discurso. A gente não observa o discurso. Eu vou dar um exemplo, né? A mina está cantando nesse turu, turu, turu aqui dentro. E faz turu, turu, turu quando você passa. Já nem estou dormindo mais, já nem saio com os amigos, sinto falta dessa paz que encontrei no teu sorriso. Amiga, vai se tratar. Mas a gente está o tempo todo olhando para o rosto dela, dizendo, nossa, como a Sandy é linda. Nossa, que cabelo lindo, na afinação da voz dela, e a gente não escuta o grito de desespero dela que diz, nessa palpitação aqui dentro, meu coração acelera quando você passa, eu já nem estou dormindo mais, eu já não saio com os amigos, eu sinto falta dessa paz, porque ela está tão presa dentro de uma linguagem, ela está tão presa dentro de uma expectativa, a linguagem, ela não tem que ser uma padronização do que as pessoas devem sentir coletivamente, juntas. A linguagem tem que ser uma forma de acesso para a singularidade do ser. E, por vezes, uma voz dá certo numa técnica de uma escola e fica 20 anos aquela escola repetindo aquela voz. 10 artistas de uma turma deram super certo numa escola e ficam 10 anos replicando. O que deve ser replicado, gente, nunca é a linguagem, e sim a possibilidade de encontrar a singularidade daqueles seres que formam aquele efêmero momento, né? Porque se você forma... Gente, desculpa, vamos ser muito sinceros, há questões, sim, pedagógicas na nossa formação que a gente nunca sabe em que ponto da formação a gente está, porque a gente não se preocupa em construir formas de acesso para se autoconhecer. Se autoconhecer. Porque quem se conhece sabe em que ponto que está, sabe que curso vai frequentar, sabe que percurso vai fazer. Então, quando eu digo para ti, preste atenção na cultura como professor e use a linguagem como forma de acesso à cultura, porque esse é o fim. Esse é o fim da linguagem. Quando a linguagem se finaliza nela mesma, vira uma própria exacerbação de uma afinação, de uma voz, de um cabelo, e a gente não percebe que dentro daquela voz linda tem uma mina desesperada, asfixiada, vivendo um relacionamento abusivo, com medo de um homem. Sinto falta da sua paz que encontrei no teu sorriso, gata. O seu sorriso não pode estar. A tua paz não pode estar no sorriso do outro. Então, isso não emancipa, isso não liberta, isso aprisiona. Isso aprisiona. E, por vezes, a nossa formação está muito mais voltada para cumprir uma expectativa de mercado. E quando eu digo de mercado, gente, é neoliberal mesmo, gente. É neoliberal mesmo. É o ator, no último ano da escola, mais preocupado com o que ele vai fazer depois dali do que viver a experiência formativa. É um ator fazendo uma escola de teatro e depois indo fazer outra escola de teatro. Qual que é a ética
Qual que é a ética pedagógica que existe na lógica de fazer 3 escolas de teatro? Um psicólogo faz 3 faculdades de psicologia? Desculpa te Um interromper. médico faz 3 faculdades de O Johnny, que é meu medicina? aluno, ele entrou. Desculpa interromper, Will. O Johnny, que é meu aluno, entrou. Johnny, presta atenção no que a gente estava falando no domingo sobre essa questão de estar fazendo muitos cursos, bombardeando em muitos cursos, que foi uma coisa que a gente ficou conversando 2 horas no domingo, das 9 até as 11 da noite. Que ontem também, ontem eu e o Will, a gente começou a conversar sobre isso. Talvez a fragmentação da minha fala hoje vai deixar tudo um pouco confuso, porque é uma rajada só. Não dá para interromper, né? Tipo, no sentido de... É difícil. É uma lógica que vai se construindo. Eu educo pela narrativa, eu educo pela ficção. Essa é a forma aristotélica que eu encontrei, é da poética, é assim, é tradicional, é um contador de história, é alguém... Mas é essa narrativa que te leva a simplificar, porque se você simplificar, meu bem, 3, 4 anos de um processo bom de implicação te leva para a vida, te leva para o mercado, te leva para reconhecer o que você quer para si. Porque eu acho que aí no mercado tem muita gente que não sabe o que quer para si. Mercado, não sei nem que mercado é esse que a gente está falando, né? Que começa a se formar agora, muito recente. Tem muita gente que não sabe o que quer para si e acaba exigindo tudo do outro. Então, as pessoas pedem mais... Eu fico impressionado mesmo de ver como a gente entrega o nosso processo formativo e a gente fica para sempre vestindo esse papel de aluno. E esse papel de aluno, dentro de uma lógica que a gente tem construído aqui, principalmente em São Paulo, no eixo de São Paulo, é uma lógica neoliberal, né? Por muitas vezes a pessoa vai cursar aquela instituição não por uma experiência de lógica de implicância, e sim por uma experiência de é bom para o meu currículo. Então a pessoa está lá dentro da escola e ela está gritando, manda job, manda job, manda job. Ao invés dela pensar, me afunda, me provoca, me ajuda a encontrar o petróleo, porque quando eu sair daqui, eu vou precisar disso, eu vou fechar, não é um ciclo sem fim. O processo de formação de atrizes e atores não é um ciclo sem fim. Não é um ciclo sem fim. Existe uma parte pedagógica estrutural na educação infantil para formar o cidadão. Existe uma parte pedagógica estrutural nas artes cênicas, no cinema, para formar o ator. E a gente não precisa ficar com essa lógica vitimista de o ator nunca para. Não, gente, a gente fala isso porque a gente morre de vontade de atuar e a gente fica o tempo todo se inscrevendo em processos pedagógicos para estar em cena. Mas não é essa a lógica. A gente deveria construir espaços de pesquisa e não tentar ocupar os espaços das escolas para produzir essa necessidade de fazer teatro. Porque a escola ela está ali para te oferecer 4, 5 anos de um momento sagrado que você vai levar para a vida, que é da construção da lógica de implicância, para que você sempre siga entendendo se aquela experiência, aquele sim que você está dizendo para aquela peça, para aquele filme, te interessa. Will, você me permite inferir assim, isso, né? Eu vou partir de um outro lugar, vou partir do lugar do afeto, né? Que acho que é as tuas primeiras falas iniciais, assim, aqui nessa live. Eu venho conversando com a turma, com o pessoal, que eu falo que o que eu ofereço é uma preparação para a preparação. Por quê? A pessoa não precisa ficar presa a isso aqui, mas ela precisa entender o que ela está fazendo com o que ela está fazendo, que é isso que eu acabei de falar agora, né? O que você está fazendo aqui e por que você escolheu estar aqui? E eu quero falar de uma coisa que é assim, primeiro, vou partir de um lugar bem, bem amplo para poder chegar no macro para o micro. Todo mundo sabe que nesse período pandêmico as coisas ficaram muito mais difíceis. A gente está muito difícil a gente conseguir encontrar um espaço mais generoso, realmente realizar os nossos projetos de arte, vou dizer assim, acho que a pessoa vai entender. Ao mesmo tempo,
o que acontece? Quando a pessoa, quando o ator, nos seus primeiros anos, quando a pessoa quer ser um ator, nos seus primeiros anos de formação, ele já começa, por conta de exercícios, curso, já entra em cena, pronto, agora eu sou ator. Pegou o DRT, agora eu sou ator, né? Ele cria uma identidade de ator, né? E ele começa a entrar num circuito que agora eu vou ter que sustentar essa identidade fazendo muita coisa. Agora eu não posso parar. E tem a ver com isso que você falou, que é, ei, quem é que disse que a gente não pode parar? Só que, ao mesmo tempo, a gente percebe que existe um pano de fundo, uma base que é uma coisa, é uma fala assim, social, do coletivo, sabe? Quem não se mostra não é visto, quem não se mostra é esquecido. Isso gera uma opressão ferrada. Então, por exemplo, essa lógica, enquanto professores, a gente tem que alertar a galerinha que isso oprime, isso é colonizante, colonizador. Isso gera uma depressão fodida. Vocês não vão ter os coleguinhas lá na frente para tirarem vocês desse buraco. Não cai nessa não. É o psiquiatra mesmo, direto para o psiquiatra, não querendo falar, não estou aqui julgando os trabalhos psiquiátricos, não é isso. Vamos bater um pouco nessa lógica, com um fundamento um pouco mais simples, assim. Porque na pedagogia, a pedagogia atua no invisível. Nesse invisível, que é fundamental para que você não ceda a essa tentação, né? Para que as experiências de linguagem, gente, tenham uma certa lógica entre elas. E você precisa se formar para construir lógicas entre as suas experiências. Senão você desanima. Senão, como diz lá em Minas, vai dar uma descrença, entendeu? E de tanto construir essas lógicas, gente, de tanto construir essas lógicas ali no período formativo, 4, 5 anos, que é um período pedagógico formativo de um ator, no início, né? 4, 5 anos, você se sente formado. Você se sente formado, porque você não se preocupou só com fazer a peça, fazer o curta, fazer o filme. Você se preocupou com o com a pedagogia, com como essa experiência costura nessa, como essa experiência costura nessa. E aí, de tanto construir essa lógica entre uma experiência e outra, atuando nesse invisível, uma hora você se sente formado. Formado para quê? Formado para quê? Você se sente formado quando você, viu, Roberto? Você acessa cada vez mais rápido a sua lógica cultural e você entende se esse curso novo que você vai fazer ou essa nova experiência artística dialoga com a sua lógica de implicância. Porque a gente nasce implicado e a gente perde essa implicância. Porque a gente vai cumprindo demandas que estão da democracia, que estão da cidadania, e a maioria da atuação de um artista acontece no campo comunitário. Parasita é um filme extraordinário, com uma atuação incrível, com um roteiro esplêndido, que nasceu de um aspecto comunitário, e se dialoga com a sua comunidade, provavelmente, quando trocar essa arena para outro país, vai dialogar. Então, eu não tenho nem como dizer para você assim. Eu vou dizer porque a gente atua em campos diferentes, Cris. Eu acredito bastante no processo cognitivo de formação e no período que o artista se dá. E quando alguém vem trabalhar comigo, eu digo, me dá uns 4, 5 anos. Eu não sou a Joana do Gota d'Água, que sai por aí dizendo, para mim, basta um dia, não mais que um dia, um meio-dia, não dá. Eu não dou workshop, eu não trabalho. Primeira coisa, quando alguém vem trabalhar comigo, eu digo, cola aí, vai sentindo. Porque eu comecei a entender esse meu processo agora. São 20 anos dando aula. No segundo ano de curso de teatro, eu já percebi que eu queria dar aula. Eu já percebi. Porque eu já percebi que os cursos não estavam contemplando a minha lógica de implicância. William, você não fez nenhum curso que contemple a sua lógica de implicância? Fiz núcleo de direção na Escola Arena de Teatro Santo André. Não sei se foi a instituição, mas quem me contemplou na minha lógica de implicância foi o LUB. Foi uma experiência incrível, que eu levo para a vida. Outras experiências que eu tive lá dentro, não levo. Não me implicou. O que eu fiz? Não concluí. Corta isso. Eu não vou ficar no lugar onde eu não me sinto presente. Eu não vou ficar, porque se tem uma coisa que eu não posso perder, é a minha espontaneidade. E olha como a gente atua com a nossa espontaneidade. Isso é Yang. Você entendeu? Isso é... Então,
Hoje, eu percebo que, dentre as minhas experiências, eu me senti mais espontâneo para dialogar com as minhas lógicas de implicância. E hoje, isso tudo, essas experiências, essa espontaneidade, são pistas que eu uso para propor um projeto de formação para o artista na Escola Atemporal de Artes. E esse projeto prioriza totalmente, gente, a atenção dessa pessoa consigo mesmo, porque é um tempo muito simples, assim, não há mais professor. Não há mais professores. Não há mais a necessidade de professores. Não há. Não há. Acabou o tempo dos mestres. A memória é genética. É genética, está no sangue. Está no sangue. Eu não vou ser o novo Zé Celso, o novo Antunes, ou o novo Ariano Mosquim, ou o Peter Brook, ou o Kazuo Ono, ou o Sotigui. Eu amo, admiro essas pessoas, mas eu não serei, porque a lógica do meu tempo é um tempo que cai o professor, cai o mestre, e fica a experiência. E o professor, o pedagogo verdadeiro, ele é invisível. Cris, é muito comum eu ficar 10 anos com um jovem, e daqui a um tempo esse jovem me odiar. E é um processo de desapego. Construa o seu ódio sobre mim. Construa a tua raivinha sobre mim. Isso vai passar. Isso vai passar, porque quando dá a volta, chega no mesmo lugar do amor, chega no mesmo... Se tudo começa no afeto, qualquer interrupção precisa do afeto. Aí eu digo para você, quando você diz confronto e conflito, qual a diferença de confronto e conflito, Cris? Qual a diferença? Então, essa é uma boa questão, porque assim, o confronto, ele não permite uma abertura, um diálogo. Na realidade, o confronto, eu acredito que o confronto, é o que eu costumo dizer, ele caminha pela extremidade, pelo extremismo. Ele só fecha com uma lógica desde uma perspectiva muito pessoal, muito pessoalizada, ainda uma bolha. Então, ele não parte para poder sentar no lugar do outro e pensar, como é que o outro pensa o mundo? Como é que o outro pensa esse mundo? Já o conflito, ele é necessário, porque eu saio do meu lugar e falo, tá, a gente não pensa igual. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu ainda tenho, dentro desse meu processo de implicância e afeto, para mim, eu tenho paixão pelos professores. Para mim é importante, porque eu ainda estou no movimento, estou falando isso não dentro do teatro, do meu processo de autoconhecimento enquanto ser. Eu preciso de um mestre espiritual, como Lama, por exemplo, e outros tantos do Tibete. Mas eles mesmos falam, estou dando um exemplo, tá? Não é a gente, galera. Não é a gente. Apenas a gente está aqui como mediadores de pistas, refletindo aquilo que vocês já têm. Então, por enquanto, fica aqui com a gente, segue um pouco, porque a lógica não é essa. A gente parte, como forma de acesso fica aqui com a gente, mas o importante é a autonomia de vocês, porque é vocês que estão o tempo todo vivendo dentro da mente de vocês. Então, eles mesmos já anunciam que vai ter um momento que vocês não vão gostar da gente. Vai ter um momento ali que vai ter um desafeto. E aí eles entendem que vai ter um lugar de conflito. Só que os mestres verdadeiros, eles já sabem que a gente também vai um dia... A gente está no processo de tchau, mestre. Valeu, honro você, mas tchau. Eu estou aqui na minha, seguindo a minha vida. E aí o conflito, quando eu volto para falar do conflito aqui, desde desse exemplo que eu dei, eu estou me acompanhando no meu processo de implicância. E a gente retoma sempre. Será? Eu me coloco em dúvida. Será? Também eu estou no processo de dúvida. Eu também me coloco nas dúvidas, nos erros, porque isso faz parte dessa ciranda também. E aí, conflito Mas a pedagogia, Cris, a pedagogia não permite isso, viu? É muito louco. A pedagogia não permite esse será cotidianamente. Imagina que eu fico todo dia perguntando será para mim. Imagina, eu sigo 2 meses, aí eu pergunto será. Aí eu sigo 2 meses, eu pergunto será. Porque há a possibilidade do erro, há a possibilidade do desvio.
Entendeu? Então, E aí às os vezes eu alunos olho e acham falo que a assim... gente não... Os alunos acham que a gente também não está nesse processo de erro. Porque, galera, é assim, é isso. Se a gente, por exemplo, vou voltar do conflito para partir desse ponto. Conflito é o Will tem uma lógica e ele está no mundo. Está no mundo. Ele comeu... O que ele tomou hoje? Leite com café. Eu tomei leite com café. E cada um está aí vivendo, né? Construindo, compondo essa vida, iluminando essa vida. Só que eu quero entender o que o Will está falando. Eu quero entender o que o Will, desde que lugar, desde que posição de mente, desde que visão que o Will parte para ele falar o que ele fala. E aí, legal. O que é legal fica. O que serve fica. O que não é, obrigado. Nesse momento não serve. Beleza. Aí, Cris, mas isso não significa assim... que a gente vai entrar num confronto em que agora eu não quero mais ouvir esse cara. Porque isso, já que a gente está falando de democracia é isso, né, neguinhos? Aí vai, Cris, da sua lógica. Assim. Tem gente que vai direto para essa discussão no campo da democracia sem ter formado o aspecto comunitário. E aí você fica ali discutindo com o teu vizinho uma lógica democrática que você fala, mano, no cotidiano não está rolando isso. A lógica comunitária funciona mais no cotidiano. A lógica de cidadania da cidade funciona mais. A lógica de democracia agora funciona mais. Então, é muito comum. A gente precisa formar um país que, às vezes, a gente vota numa esquerda à presidência, que é a minha opção, declaradamente. Assim, é muito raro eu pensar na possibilidade de votar à direita na presidência. Mas, por vezes, dentro da minha cidade, eu já votei à direita. Claro que já votei à direita. Porque a lógica que é comunitária. É o caminho e a ação comunitária que aquele prefeito fez. É de cidadania. É a lógica do possível e do verossímil para acontecer algo para amanhã. Para amanhã. E quando você diz assim, qual que é a diferença entre conflito e confronto? A finalidade. A finalidade é a diferença. O confronto busca a cultura. O conflito busca a cultura de paz. Busca a cultura de paz. E aí, meu bem, para você buscar a cultura de paz, você vai ter que parar de fazer essa cultura papel crepom e demonizar a cultura. E demonizar a cultura. E dizer o que é ruim. O que é ruim? O que é ruim na cultura? Um monte de coisa é ruim. Então, cultura do estupro, sim. Cultura do racismo, sim. Racismo estrutural, sim. A gente vai ter que botar a mão lá no fundo, encontrar o petróleo. E cultura não é bom, não é bacana, não é legal. Teatro não está aí para ser bom, bacana. Se é o lugar de onde se vê, então vamos ver. Ver o quê? O espaço de reflexão do humano. Vamos refletir o quê? Esse humano. Nem sempre a gente pode construir uma alegoria superficial. E aí eu coloco, qual é o risco de não formar um artista sobre essa lógica, onde a pedagogia, ela traz o acesso. Você vai formar um artista, Cris, não só construindo ferramentas para ele executar. Projetar a voz, colocar o corpo, fazer os paranauê, parará. Você vai construir ferramentas para que o artista também acesse o seu cultural. Porque, do contrário disso, é aquisição de linguagem como produto, como coisificação, respondendo a uma lógica que é externa e não interna. A gente tem que responder a uma lógica externa. Claro que tem uma expectativa estética, tem uma expectativa do belo, que se modifica, mas tem. Mas se a gente não responder, quantas vezes a gente já assistiu espetáculos incríveis, com vozes incríveis, que a gente falava, ué, alguma coisa não aconteceu. Não aconteceu. Porque às vezes é um corpo de 10, 12 artistas em cena, sem lógica de implicância. E é muito comum a gente encontrar isso. É muito comum a gente encontrar isso. E aí isso, responder uma lógica externa e não responder uma lógica interna, é uma lógica passageira. A lógica externa é sempre passageira. Quantas vezes você estava lá no Centro de Pesquisa Teatral com Antunes Filho, vivendo no ápice a coisa, depois você sai de lá, fecha o mundo lá fora e aqui dentro. O que você tem? E esse era o convite que o Antunes fazia muito para as pessoas, nesse sentido. Estou falando isso porque eu sou um profundo admirador do Antunes, eu nunca o vi como um professor. Sou um profundo admirador do Zé Celso, e eu nunca o vi como um professor, nesse sentido. Porque eu acompanhei, inclusive, os erros deles, acompanhei, inclusive, a confusão deles,
A própria exposição das palavras, quando eles se perdiam, era algo que me aproximou da admiração, porque eu falei, nossa, é alguém me ensinando a me implicar que está sobre uma lógica de implicância. Claro que com a cadência e com o movimento da malandragem que a vida deu para eles, né? Porque quando você chega nos 60 anos, se Deus quiser, eu vou chegar aos 100, quero cada vez mais construir uma lógica onde eu consiga estar mais presente na minha espontaneidade e trazendo um pouco mais de loucura para o mundo. Então, Will, eu posso voltar num ponto contigo? Deixa eu só finalizar essa coisa do... Oi? Essa coisa da expectativa. Ah, sim. Porque aí você não foi cursar aquele curso para lidar com você. E uma hora o chamado vai aparecer. Você vai fazer 10 anos de teatro, vai dizer, preciso fazer um outro curso. Preciso fazer aquilo. Vou fazer um curta, não rolou. Vou fazer cinema, não rolou. Porque você, toda hora que está fazendo um curso, você não está indo lidar com você. E sim porque o fator externo te fez acreditar que ao cursar aquele curso, tudo daria certo. Porque fulano fez essa escola, porque fulano passou por esse diretor. Essa lógica pode existir? Pode, ela pode existir como exemplo que te convida a entrar naquela instituição, naquela experiência, mas não é etapa da sua caminhada, porque uma hora a vida vai te cobrar. E a escola, as experiências pedagógicas, que duram 4, 5, 6 anos no máximo, é o momento que você tem para constituir a base de como você vai lidar com uma coisa que nunca vai parar na vida, a lógica de implicância. E ao invés de se tornar um grande ator, uma grande atriz, um grande roteirista, um grande dramaturgo, a gente vai tentando ser profundo. A gente vai tentando ser profundo, encontrando o que há de mais híbrido, encontrando o que há de mais híbrido, porque na lógica do que a gente precisa apresentar como resultado, é a hibridez que conta. É a hibridez que conta. É o culto mesmo, assim. Então, se em pouquíssimo tempo, sem conhecer nossas próprias lógicas, e por fim, não adianta fazer 1000 cursos, não adianta ter 1000 diplomas, não adianta adquirir linguagem, se a linguagem não serve como forma de acesso à cultura. E aí existe, sim, uma responsabilidade que eu convido para todos nós, que é introduzir PPPs, introduzir intencionalidades pedagógicas nos nossos projetos, nos nossos grupos de estudo, nas nossas... uma intencionalidade pedagógica, numa peça de teatro profissional. Pode ter uma intencionalidade pedagógica? Pode. Você pode receber alguém que acabou de se formar numa escola e construir um espaço de acolhimento para essa pessoa, mas isso tem que ser construído como um projeto político-pedagógico também. Menor, com menos exigências do que uma escola. Só que não fique no espaço da escola, não fique nesse período formativo com a cabeça em outro lugar, entendeu? É por isso, Cris, que a escola, o projeto de escola que eu decidi construir, ele é atemporal. Ele é atemporal, porque hoje é um tempo de um homem partido, como diz o Brecht, e nós temos a necessidade de colar os cacos como pedagogos. Nós temos a necessidade de refletir coisas como pedagogos do teatro, porque nós não temos uma autoestima intelectual e técnica nos nossos processos formativos. Com o mercado agora acontecendo, talvez eu consiga encontrar outras lógicas. Porque eu acabei de me introduzir no mercado do audiovisual. Veio a pandemia, eu olhei para a minha lógica de implicação e disse, putz, faz 20 anos que eu queria fazer audiovisual. Eu comecei a fazer teatro porque eu queria fazer audiovisual. Por que eu fui para o teatro? Por que eu fui justamente para esse Beelzebub Pães e Doces? Essa padaria Beelzebub Pães e Doces. Há 20 anos comendo pão que o diabo amassou. Por quê? Porque quando você adquire uma estrutura profunda, você está pronto para lidar com a superficialidade de qualquer linguagem. E você não vai levar lógicas do teatro para o cinema. Você não vai levar lógicas do teatro para o cinema, porque elas já estão implicadas em você. E aí aquela experiência de set não vai ser gritando, aquela experiência de set vai ser reinventada, aquela experiência de set vai ser com gente pobre na equipe, aquela experiência de set vai implicar uma transformação no mercado que é necessária. Então, assim, galera do teatro, invada o audiovisual. Galera bem formada no teatro, invada o audiovisual.
Eles precisam da gente, porque nós temos uma lógica de respeito, nós temos uma lógica de concentração, que eles não têm ainda, e nós somos extremamente fundamentais para a construção das ficções que precisam serem construídas lá, porque nós temos o domínio da poética, nós temos as tragédias gregas, nós temos esses estudos, e esse mercado agora, pela primeira vez, vai sim nos alimentar. Se você está começando a fazer teatro, ou se você quer ser ator de cinema, TV, não vá direto para o cinema e para a TV. Construa essa forma de acesso à sua cultura, ao seu culto, ao seu autoconhecimento. E a única forma na história da humanidade, a única linguagem que construiu isso, chama teatro. Depois, o que você vai fazer com isso, meu bem? Fica à vontade, porque se você estiver bem informado, se você souber acessar rapidinho a sua questão cultural, você vai saber quem você é. Se você sabe quem você vai saber o que é para você, e não vai causar problema no mercado, não vai atrasar o set por causa de um piti que você está dando, vai entender que aquela cena está te expondo como mulher, né? Porque todas essas lógicas bem construídas, a gente vai entender o que é uma cena abusiva, a gente vai entender o que é uma exposição, vocês vão dar informações para mim de um lugar que não é a minha fala. Então, tudo vai se completar, o mercado vai se construir tendo um pouco de respeito ético. Então, a gente precisa, sim, fundamentar as bases pedagógicas das escolas e dos cursos para além das linguagens. Eu queria voltar em 2 pontos contigo, que eu acho bem interessante, assim, que daí a gente consegue criar um arremate, assim. Talvez a gente vá para um tempo a mais aqui da live, né? Mas, gente, é muito importante a gente falar da pedagogia. Eu estava muito ansiosa para ter essa live, porque é um lugar de fala que tem que ser falado, Will. 2 coisas, assim, vou pegar pelo final e depois... Esse ser que um dia viveu num ambiente, passou por inúmeras experiências de vida, lá pela adolescência ele pega e decide fazer teatro ou cinema. Por alguma razão, ele vê a TV, assiste um filme, ou ele faz um teatro na escola, na igreja, e ele fala: eu sou bom. Alguém diz para ele: você é muito bom no que você faz. Eu, se fosse você, iria se profissionalizar. Por uma questão de lobby, job, impulsionamento de campanhas, a pessoa ela acaba olhando para alguma campanha no Facebook, no Instagram de uma escola, e aí ela vai buscar, muito en passant, as referências daquele lugar, o que fez, quem entrou, e quantos anos de história tem essa escola, né? A última coisa que esse ser, por ele não saber, por ninguém ter falado para ele, como que é o processo disso? Você vai entrar nisso, você vai entrar nesse lugar, vai ficar 2, 3, 4 anos, mas como é que eu me acompanho nisso? E como que vão me acompanhar? E como que isso vai funcionar? Aonde eu estou entrando? Que lugar é esse? Lembrando que não é fechado, porque cada turma, porque lembra, é o coletivo, é aquilo que você falou, independente disso, mesmo que seja temporário, ali já se pressupõe que, mesmo em temporário e passageiro, é um espaço de coletividade, é uma tentativa de gerar uma experiência coletiva, fazer aulas de teatro e fazer aulas de cinema, ainda mais agora que está tudo online a coisa, né? Que a coisa está até mais difícil. Lá pelas tantas, esse ser começa a terminar o curso, ele tira o DRT provisório para poder entrar no mercado e por uma lógica quase que tomado no automático, alguém diz para ele: ei, você já ouviu falar de testes de VT, novela, TV, blá, blá, blá? Tira o DRT provisório, vai tentar alguma coisa.
DRT de figuração, DRT de modelo, alguma coisa assim. Eu acho que você leva jeito. A pessoa vai lá, ela praticou um monte de exercícios de teatro, alguns de cinema, ela começa assustada a entrar na experiência, recebe muitos nãos, começa a criar os traumas, alguns sims, começa a dizer, ei, eu tive sim e tive não. Então é sinal que eu levo jeito para a coisa, e vou seguindo nisso sem ter um acompanhamento de como está esse percurso, nessa carreira que ele está construindo. E sem ter um professor que fale, como é que você está fazendo isso? Sem ter um amigo, um colega legal. Meu, deu ruim para mim esses anos todos, eu sei como é que dá ruim. Eu sei como a coisa não caminha bem, né? Então, eu tô criando um percurso mais ou menos muito parecido da minha lógica, como eu vejo, tá? Como que eu assisto isso. Posso estar enganada, é uma lógica de uma bolha que eu acompanho dos colegas, assim. A gente vê amigos morrendo lá pelas tantas por acúmulos de traumas e alcoólatras e etc. E os amiguinhos, os colegas do meio negligenciando até posicionamentos de ajuda e apoio para esses seres. Eu acho que você sabe do que eu estou falando. E aí, o que acontece? Lá pelas tantas, 20 anos de carreira, se a pessoa ela não chega no lugar ideal profissional e ela não tiver como base inicial essa pedagogia, esse contato dessa pedagogia, você fala de implicância, se ela não tiver um bom orientador inicial, que faça com que ele tenha espírito crítico dele mesmo, e que faça com que ele tenha um exercício de mapear, e de, inclusive, falar, não dá para seguir, eu tenho que parar por aqui, porque eu estou me ferindo, eu estou me ferindo como ser humano se eu continuar aqui, agora não é o momento, eu tenho que caminhar para um outro lado. E tá difícil, galera, emprego, assim, né, abrindo asas. Se ele não começa bem, eu acho que é bem possível que, bem nesse sentido, de ter essa orientação inicial, é bem possível que ele não entenda como que ele resolve bem as frustrações dele, como é que ele resolve, inclusive, os deslumbramentos, quando ele está num momento bacana da vida dele, da carreira dele, e quando ele tem que dar esses tempos para poder parar também. É a dança, é uma dança. Como é que eu danço nisso? Como é que eu danço nisso? Então, também tem uma preocupação dentro do CPC. Lindo. Eu tenho uma preocupação para que esse cara não pire, porque tem coisas muito sutis, aí você falou, está muito no oculto. Como a gente sustenta a identidade de ator, ou diretor, ou professor, está no oculto. Está tudo no subjetivo. Está no oculto, naquilo que não é visto. Desde o momento que você acorda cedo, mal, com uma esperança ali, uma esperança misturada com angústia, né? E aí você fala, caramba, eu me formei numa escola, mas ninguém falou da angústia. Agora eu estou no momento de angústia e ninguém falou da angústia. Mas ninguém fala da morte na educação infantil, você entende? Então, assim, eu acho que ninguém fala da morte na educação infantil. Eu acho que esse compromisso com falar coisas acerca dessa construção de uma certa velocidade, para que quando a pessoa estiver no campo de trabalho, no campo de pesquisa, ela tenha essa metodologia para que ela acesse e entenda o momento de parar, o momento de continuar, o momento de desdobrar. E as escolas de formação, elas não contemplam isso. Elas não contemplam isso, porque elas não têm projeto pedagógico. No fundo, elas têm projeto de mercado.
No fundo, elas têm... Tem uma programação, tem um conteúdo programático. Tem um conteúdo programático. Do que aconteceu, e a partir do que aconteceu, constrói-se todas as expectativas do que pode acontecer. Sendo que não, assim, então, e o desprezo pela palavra pedagogia nas artes cênicas é muito grande. No cinema é muito grande. Na sociedade é muito grande. Pedagogia não tem relação com infância. Não tem relação com infância. É sistematização do campo psicológico, psicossocial e filosófico. É construir um ator, para além de uma voz e de um método, construir uma forma de acesso para ele entender se aquele corpo poético dele está contemplado no que ele está fazendo. Porque se todo dia você não estiver contemplado no que você está fazendo, meu filho, minha filha, aos poucos você já é morto. Você já está morto. E a gente tem muita gente... E a gente tem muita gente... E aí fica esse papinho de tipo, precisamos nos reinventar. A pandemia nos reinventou. Eu não sei a quem reinventou. Eu estava num caminho perturbado durante anos, tive que parar 1 ano e meio e aproveitei esse 1 ano e meio para enlouquecer. Porque nem a loucura eu tinha mais o direito. Porque eu estava o tempo todo cumprindo, entrando, pega o PROAC, ela vai pro PROAC, meu Deus, agora vai para o SESC, estreia no SESC. O SESC adiantou 3 meses da estreia. Por quê? Não sei, mas eu não posso dizer não, senão eu perco essa lógica. Ai, meu Deus, eu preciso prestar aquele concurso, porque eu preciso de emprego fixo para me manter, mas a gente não esquece que, assim, quando a gente pega, quanto mais a gente joga para depois a lógica de construção de um mercado, porque a gente precisa, claro que a gente precisa se unir. Claro que a gente precisa se unir. A gente precisa se unir para leis trabalhistas. A gente precisa se unir para construir uma lógica de mercado. A gente precisa construir um fórum onde as escolas de teatro discutam os seus PPPs. Porque a gente tem escolas públicas de teatro aprovando pessoas que se formaram em escolas públicas. Então, a pessoa cursa 2 diplomas de uma escola pública, tá? É bom para você, né? Mas e aquele que estava disputando a vaga e não pegou? E aonde está o aspecto social e comunitário? Porque está lindo no nosso discurso, né? Mas a gente está aí, e é isso. E é um mundo maravilhoso, onde as universidades públicas, durante anos, foram preenchidas por pessoas que poderiam pagar. Então, a pedagogia é uma grande urgência que vai estruturar uma ética para o nosso mercado. Porque a nossa base não está organizada. Eu acho que é isso, Cris. Acho que já estamos uma hora acho que a gente já deu. Mas assim, eu queria dizer, só para arrematar mais 1 minuto, a gente tensionou algumas coisas, a gente problematizou, sim, porque problematização também está dentro dessa área de conflituar, né? Mas eu acho que o mais importante, se a gente dentro desse bate-papo bem iluminado, assim, bem iluminando várias áreas, vários setores, é que se você se sentiu tenso ouvindo em um momento isso, se tensionou algum momento, procure a gente para conversar, em particular. Eu, por exemplo, eu me coloco à disposição para a gente... a questão de apontar soluções, eu estou com o Will, é no coletivo. É em comunidade. Se a gente, os dois aqui, enquanto professores de formação, está problematizando e tensionando, é porque são coisas que a gente está vendo mesmo, desde um lugar daquele que está formando. Mas eu acho que sempre é legal. Aonde que está agora o relaxamento nisso? A gente só vai se relaxar coletivamente, a gente só vai se relaxar comunitariamente. Entendendo que é o tempo, né? E cada um no seu tempo. Por que é tensionado? Porque não é falado. Porque em comunidade a gente não fala. Então fica esse ar assim, meio do tipo, porra, caralho. Opa, não sei se podia falar isso, mas assim, caramba, problematizaram, levantaram. Não, eu sinto que realmente
a gente tem que voltar a falar de pedagogia. Eu estou com o Will nessa, assim, de verdade, nesse sentido. Tem outras coisas que a gente pessoalmente pode voltar a conversar. Eu acho que essa foi a maior live, mas muito necessária, como disse o Roberto, muito necessária. Lembrando, galera, que eu faço um pedido carinhoso, acompanhe os trabalhos do William Costa Lima, nas redes sociais, tem à disposição os espetáculos do Teatro de Torneado. Se vocês quiserem... Tem o site www.torneadoemrede.com. Lá você encontra informações para inscrição do vestibulinho, vestibular, processo de admissão, sei lá como vocês chamam, ou colar na grade da Escola Temporal de Artes. Vai ter informações sobre o longa-metragem que eu estou dirigindo no segundo semestre, Fugindo de Fusca. Tem informações sobre o espetáculo do Teatro de Torneado que vai estrear no segundo semestre. Informações sobre cursos que a gente indica também. Cola, e se quiser me seguir aí no Instagram, eu estou nesse último ano me lançando aí numa carreira de roteirista, começando tudo do zero, Jesus amado, é outra lógica, outra coisa. Então acompanhe, porque está bem divertido essa minha transição aí para o mundo do audiovisual. Quanto mais me acompanharem, mais vocês vão poder me ajudar lá na frente. Uma outra coisa, Cris, tudo o que eu coloquei aqui não é sobre vocês, é sobre a minha lógica de implicância, as minhas perturbações como formador. E é isso, gente. Acompanhem, se contemplem no processo de formação de vocês, para além da linguagem. Legal. Eu vou deixar as informações também depois, assim que eu subir o vídeo, tanto no YouTube como aqui, todas as informações para o pessoal encontrar vocês. E é isso, galera. A gente termina mais uma live hoje, dedicando, para mim, no meu caso, dedicando ao André Secato, um amigo que a gente perdeu ontem, dedicando ao Will, nesse momento, dedicando a esse lugar da pedagogia que é muito importante no país, dedicando ao mal-estar geral da nação e ao bem-estar geral da nação. Então, a gente fica por aqui, a gente vai se despedir aqui no Instagram e depois a gente se despede no YouTube, galera. Bom dia. Beijo, gente. Um beijo pro meu cotidiano. Bebam água. Obrigada, Will. Valeu. Bem-estar geral da nação. Estamos ao vivo ainda. A gente fica por aqui. No YouTube. A gente vai no Instagram e depois a gente se despede no YouTube. Tem um reverb aí, que legal. Adoro. Gente, a gente vai se despedir aqui também. Bom dia para vocês. Bebam água. Que louca, né? Bebam água é ótimo. Will, obrigada, querido. Um beijo. Muito obrigado, Cris. Até. Bem-estar geral da nação.